Fala galera, tudo bem? Professor André Luiz na área com aquele conteúdo top de geografia. Hoje nós falaremos a respeito do município de Bahia. Tendo em vista que nós temos um concurso aí bem próximo de acontecer, suas provas acontecerão em outubro, então eu preparei uma aula top, super didática, sobre as principais características e os principais tópicos a respeito da geografia desse município. Então, cola comigo, separa aí teu caderninho e vamos embora. Bom, essa aula, pessoal, ela vai ser separada em duas partes. Esse primeiro momento eu vou falar a respeito dos aspectos gerais, aspectos físicos do município de Bahia. Em um segundo momento eu falarei a respeito dos aspectos socioculturais e históricos do município. Começando pela sua localização. Em sua escala mais ampla, o município de Bahia está localizado no estado da Paraíba, que se situa na região nordeste do Brasil, certo? Em relação já a uma escala mais restrita, uma escala mais local, nós temos a presença do município de Bahia na região geográfica de João Pessoa e em escala mais local ainda, mais específica, na região imediata de João Pessoa, limitando-se ao norte e ao oeste com o município de Santa Rita e ao sul e ao leste com o município de João Pessoa. Em relação à nomenclatura gentílica dessa população, o correto de se falar é população baienense, certo? Professor, por que você está falando isso? Porque é muito comum para os moradores desse município falar a seguinte nomenclatura, baiense. Só que, segundo o IBGE, o correto é baienense. Possui uma área territorial de 27.705 km². E esse município ele pertence ao bioma Mata Atlântica. A formação de relevo ou o tipo de relevo presente no município é os tabuleiros costeiros. Esse tipo de relevo, esse tipo de formação de relevo, ele é um tipo muito comum, pessoal, em toda a faixa litorânea do Nordeste brasileiro. A mesorregião em que se situa o município de Bahia é a mesorregião da Mata Paraibana. Em relação ao seu clima, nós temos aqui a presença e atuação do clima tropical úmido, que também pode ser conhecido por tropical chuvoso, com um período de chuvas que se inicia ali em torno do começo do outono e tem seu início propriamente dito em fevereiro e vai até outubro, certo? Já em relação ao período de estiagem, ou seja, o período do verão, nós temos um verão fortemente seco. Em relação à vegetação presente, a vegetação dominante no município de Bahia, nós temos a presença ou o predomínio da floresta ambrófila densa, que antes eram chamadas de florestas subperennifólias. Esse tipo de vegetação, pessoal, ele é constituído por formações de florestas densas e altas, certo? Bastante altas, que podem variar de 20 a 30 metros de altura. Mas, professor, eu sou morador do município de Bahia há em torno de mais ou menos uns 30 anos e nunca vi essa formação de esse tipo de floresta. Eu nem sabia que existia floresta em Bahia. Pois bem, no município de Bahia, nós temos uma reserva estadual da Mata do Xenxen, uma unidade de preservação, certo? E lá é bem fácil de você identificar esse tipo de vegetação, certo? Provavelmente, aqueles que estão assistindo esse vídeo que moram na região ali do bairro do Mário Andreasa vão lembrar, vão identificar essas características que eu acabei de citar desse tipo de vegetação. No município também parte de sua vegetação é composto por uma vegetação chamada florestas estacionais semideciduais, que anteriormente possuíam a nomenclatura de florestas subcaducifólias. Essa vegetação, ela ocorre em locais, digamos assim, que com um clima mais seco, certo? E ela diferencia bastante da vegetação anteriormente citada, que era a floresta ambrófila. Em relação a florestas estacionais, nós temos aqui uma vegetação que acompanha, digamos assim, que as estações do ano, certo? No período úmido, nós vamos ter uma floresta que se assemelha às florestas ambrófilas. Só que no período seco é aí que nós notamos realmente a diferenciação. Por quê? Boa parte de suas folhas caem,
outra coisa, quando nós falamos a respeito das florestas estacionais semideciduais, nós estamos falando de uma floresta, de uma vegetação de porte mais baixo, de um porte mais arbustivo. Em comparação com as florestas ambrófilas, nós temos aqui uma vegetação que ela chega em torno a, no máximo, 20 metros, certo? Ou seja, bem menor em relação à floresta ambrófila. Certo, professor, mas em relação a esse tipo de vegetação, a vegetação anterior, o senhor deu um exemplo. Em relação a esse tipo de vegetação, essa vegetação de florestas estacionais, onde que eu posso encontrar no município? Porque o senhor sabe, né? Eu sou morador do município, mas eu nunca vi esse tipo de vegetação. Pois bem, quando nós falamos a respeito dessa vegetação, ela é uma vegetação, digamos que um pouco mais escassa, mas é possível se encontrar resquícios dessa vegetação, para ser mais exato, ali no bairro do Alto da Boa Vista. Para ser mais exato ainda e mais detalhado, ali no terreno do aeroporto a gente consegue notar, a gente consegue perceber alguns resquícios desse tipo de vegetação, certo? Vocês vão perceber que lá vocês vão notar uma vegetação um pouco mais rasteira, principalmente se você chega no aeroporto e olha para aquela parte onde fica a pista de pouso. Lá para trás você vai perceber uma vegetação um pouquinho mais rasteira em comparação com as vegetações encontradas na unidade de preservação lá do Xenxen. Belezinha? A nível de comparação, nós podemos correlacionar essas duas vegetações presentes no município, uma, a ambrófila, mais puxada ali para florestas, né? Florestas, digamos assim, com árvores altas e densas. E a segunda, que é a nossa floresta estacional, ela tem uma, digamos assim, uma altura mais reduzida. Ela tem árvores de porte mais arbustivos, que podem ser comparadas com o cerrado brasileiro. Se tratando dos tipos de solos presentes no município, nós encontramos uma certa variedade. Nós encontramos no município o tipo de solo latossolos e podizólicos, isso no topo das chapadas, ou seja, as áreas mais altas do município, certo? E encontramos também mais dois tipos de solo, que são os gleissolos e os solos aluviais, que são aqueles solos mais recorrentes em áreas de várzeas, que são áreas próximas dos rios. E quando a gente fala em rios, o município de Bahia é riquíssimo, possui vários rios. Já pegando o gancho dos rios, nós temos presente no nosso município, no município de Bahia, o domínio hidrográfico da bacia hidrográfica do rio Paraíba, região do baixo curso do Paraíba, certo? E seus principais rios são o rio Paroeira, rio Sanhauá e rio Marés, além do Riacho do Meio, que fica localizado no bairro do Rio do Meio. Temos também como principais corpos de acumulação, ou seja, os tão conhecidos açudes, dois principais, que é o açude de Santo Amaro e o açude Marés. Detalhe, quando nós falamos a respeito dos rios presentes no município de Bahia, pessoal, a gente tem que destacar a seguinte informação. Todos os rios presentes no município são rios perenes, ou seja, são rios que contêm o seu fluxo constante, eles não secam, beleza? Isso durante o ano inteiro. Antes que eu me esqueça, nós temos também presente no município a vegetação de manguezais. Isso advém devido à presença de muitos rios, então essa vegetação também se faz muito presente, vale a pena destacar. Tinha esquecido, mas já estou aqui dando aquela dica importantíssima. Bom, agora nós trataremos das informações mais censitárias, trabalhando a questão de população, densidade demográfica, entre outros fatores. Bom, falando em população, pessoal, o município de Bahia ele ocupa o 5º lugar em quantitativo populacional, dentre os 223 municípios do estado da Paraíba. O município de Bahia ele é o 5º. E ele possui uma população absoluta de 99,716 mil habitantes, certo? E isso, pessoal, são informações contidas no último censo realizado, que é o censo de 2010, certo?
Professor, mas pode cair perguntas a respeito de informações censitárias mais recentes ou só podem cair informações pautadas nesse censo de 2010? Bom, podem cair sim questões pautadas no censo de 2010, mas também podem cair informações pautadas em dados mais atualizados. Mas vale ressaltar que os dados atualizados, os dados que nós encontramos no site do IBGE referentes à população do município, eles são estimativas, certo? O dado concreto que nós temos é o do censo de 2010, certo? Mas, a nível de informação para vocês, atualmente, os dados mais atuais que encontramos no site do IBGE a respeito da população baianense, nós temos uma população estimativa ali em torno de 97.203 habitantes, certo? Outra coisa, pessoal, quando nós falamos a respeito de qualquer município de qualquer país do mundo, certo? E enquadrando aqui o nosso município, o município de Bahia, é muito comum se falar em relação da densidade demográfica. E quando nós falamos do município de Bahia, ele ocupa o segundo lugar em relação aos municípios mais densos, certo? Ou seja, o município de Bahia é o segundo colocado em relação à sua densidade demográfica. Em primeiro lugar está João Pessoa, mas o segundo mais denso é o município de Bahia. Ele possui uma densidade demográfica, pessoal, no quantitativo, ali por volta de 3.118 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, nós temos uma área pequena com bastantes habitantes. Isso torna a cidade de Bahia uma cidade muito povoada. Ela também é muito populosa por ser pequena, o seu território é pequeno, ela é populosa e também é povoada, porque sua densidade demográfica é alta. Belezinha? Quando nós falamos a respeito de rendimento econômico, o município de Bahia ele está ali ranqueado na 21ª cidade com o maior PIB. Aqui vale uma ressalva, que é uma lembrança, uma recapitulação de um conteúdo trabalhado há muito tempo na escola, mas pouca gente lembra. Quando nós falamos a respeito de economia, as cidades, qualquer país no mundo, municípios, estados, nós temos 3 setores econômicos, os quais são setor primário, secundário e terciário, certo? Onde nós temos no setor primário a agropecuária, no setor secundário a indústria e no setor terciário os serviços. Quando nós falamos a respeito do município de Bahia, nós temos o setor econômico mais presente nesse município é o setor terciário, o setor de serviços, certo? Ah, professor, mas no passado aqui tinha bastante indústrias. Bom, sim, nós tínhamos indústrias presentes aqui, mas isso, como foi falado, no passado. Hoje são pouquíssimas as atividades industriais presentes no município de Bahia, ok? Bom, a respeito disso, eu tenho uma dica bem legal para vocês. Como nós estamos falando de questões de possíveis assuntos, possíveis temas que podem cair na sua prova de concurso, como esses dados podem vir em forma de questões, professor? Principalmente quando a gente fala a respeito de informações censitárias, né, dessas informações de população, questões econômicas, densidade demográfica, entre outras informações. Galerinha, essas informações podem vir em questões para que vocês analisem gráficos. Como assim, professor? Bom, nós teremos lá uns gráficos para que você analise de um período a outro. Por exemplo, eles vão colocar 1 ou 2 gráficos, um gráfico com a população estimativa do ano de 2008 e um gráfico com a população estimativa do ano de 2010. E daí você vai ter que, de acordo com o que for pedido na questão, você vai ter que fazer ali a comparação ou a análise desses gráficos, certo? Tranquilinho?
Bom, só para reforçar, só para relembrar, essa foi a nossa primeira aula a respeito da geografia de Bahia. Nós aqui puxamos mais para os aspectos naturais e as questões censitárias. Na próxima aula, na parte 2, nós falaremos a respeito das questões socioculturais e um pouquinho das questões históricas da cidade. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês a compreender mais a geografia desse belíssimo município e pra cima deles. Vamos embora. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!